Hoje a gente vai mergulhar fundo num padrão psicológico que é muito poderoso e muitas vezes invisível, o chamado esquema de fracasso. Vamos desconstruir esse padrão que pode silenciosamente ditar as nossas escolhas e a percepção da nossa própria capacidade. Vamos começar com esse pensamento aqui. Aquela vozinha interna, sabe? Persistente que fica sussurrando: eu não sou bom o suficiente. É um sentimento que pode aparecer num momento de grande desafio, mas também num dia qualquer de aparente calma. E aí, soou familiar? Pois é. Se esse pensamento bateu de um jeito conhecido, não é por acaso. É uma experiência que muita gente compartilha. Mas olha, não é só um sentimento passageiro de dúvida, não. Na psicologia, isso tem nome, tem estrutura e um impacto bem definido. Ok, vamos aprofundar isso. Nesta primeira parte, a gente vai finalmente dar um nome para essa sensação de inadequação e tentar entender de onde ela vem. E o nome é esse aí, esquema de fracasso. É basicamente uma crença central, bem profunda, de incompetência. A questão não é uma falha real, mas a percepção de que, em áreas importantes da vida, como no trabalho ou nos estudos, existe algo de fundamentalmente errado. É a convicção interna de ser inferior. Mas de onde vem isso, não é? As raízes deste esquema geralmente estão lá atrás, em experiências que nos formaram. Críticas repetidas, comparações constantes com irmãos, com colegas, ou viver sob o peso de expectativas que eram impossíveis de alcançar. Tudo isso pode construir, tijolo por tijolo, essa crença de que não se é capaz. Agora que a gente já sabe o que é e mais ou menos de onde vem, vamos entender como esse esquema se estrutura. Quais são as suas características centrais, os sinais que o identificam? Aqui a gente tem um resumo dos pilares desse padrão, com as 6 características principais. Elas incluem essa crença de incapacidade, a comparação sem fim com os outros, um medo intenso de falhar, a autossabotagem, claro, uma sensibilidade extrema a críticas e, de forma crucial, a mania de desvalorizar as próprias conquistas. Sabe aquela promoção que foi atribuída à sorte e nunca ao mérito? É bem por aí. E esse ponto é a chave de tudo. A força desse esquema é tão grande que ele chega a distorcer a realidade. Uma nota alta? A prova que estava fácil. Um projeto bem-sucedido? É que a equipa era boa. O sucesso nunca é internalizado como resultado da própria competência, o que, claro, alimenta o ciclo e mantém a crença de fracasso intacta. A seguir, vamos focar em como esse esquema aparece no nosso diálogo interno. É uma voz bem distinta, com um roteiro muito específico. Um exemplo clássico, a comparação. A pessoa olha para os outros e vê apenas sucesso, e assume que ela é a única que luta, a única que está ficando para trás. É uma visão de túnel que ignora completamente as dificuldades dos outros e só amplifica a própria sensação de inadequação. Esse pensamento é um motor da autossabotagem. O medo de fracassar é tão paralisante que a pessoa prefere evitar o desafio. Não tentar vira um jeito de se proteger, mas também acaba sendo uma confirmação daquela crença. Tá vendo? Eu não consigo nem sequer tentar. E aqui temos a famosa síndrome do impostor, que é tipo uma prima irmã do esquema de fracasso. Existe um medo constante de ser desmascarado, de que alguém descubra a suposta fraude. É a sensação de ocupar um lugar que não se merece, não importa o quão qualificado se seja. Agora, vamos ver como esses pensamentos que ficam na cabeça se transformam em palavras, em frases que são ditas em voz alta e que reforçam o esquema no dia a dia. Reparem nas frases aqui. O que é realmente interessante é como elas são apresentadas como se fossem factos. Eu nunca fui bom nisso. Não é uma opinião, é uma declaração de identidade. Isso é para gente mais inteligente, define um limite que a própria pessoa se impõe. Essas palavras, ditas com convicção, solidificam o esquema, transformando a crença numa realidade vivida. Para fechar, vamos analisar as consequências reais de viver com esse esquema. Como é que esse padrão de pensamento afeta o bem-estar emocional e as ações concretas na vida de uma pessoa? O impacto é profundo. A ansiedade de desempenho, por exemplo, não é só um nervosismo antes de uma apresentação. É um medo avassalador que pode levar a noites sem dormir ou até a evitar a oportunidade por completo. E a sensação de estar sempre atrasado transforma a jornada da vida numa corrida contra os outros em vez de um caminho pessoal. E aqui a gente chega no cerne do problema. Esse esquema não vive só na cabeça, ele molda a vida. Pensa só.
Uma pessoa evita se candidatar a um emprego melhor porque acredita que vai falhar. Ao não se candidatar, ela perde a oportunidade de crescer. Essa falta de crescimento reforça a crença inicial de que é incapaz. É um ciclo que se alimenta, uma verdadeira profecia que se cumpre sozinha. O que nos deixa com esta questão fundamental. Se o esquema de fracasso se reforça a cada oportunidade evitada e a cada sucesso invalidado, como é que se quebra esse ciclo? Não existe uma resposta simples, claro, mas o primeiro passo, e talvez o mais poderoso de todos, é justamente este: reconhecer o padrão, dar um nome a essa voz, entender que uma crença não é um facto. E essa consciência já é o início da mudança.